Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora e autora do blog Viva o que Você É, coautora na obra Bem-Estar Mental e Emocional na Atualidade. E a minha função hoje aqui é falar um pouco mais das causas emocionais de doenças e como reverter com o uso da EFT, essa técnica que eu uso desde 2010 para os meus objetivos, e ajudo pessoas aqui no Brasil e no mundo a terem seus resultados transformados com maior facilidade e leveza. Então, é uma imensa alegria ter o pessoal chegando aí. Hoje é sexta-feira, o último dia do mês de maio, 31 de maio, né? Maio, o quinto mês do ano já está liquidado. Então, nós agora já estamos indo praticamente para metade do ano. O ano passa muito depressa. O lançamento do meu livro foi semana passada, fico muito contente, os que já adquiriram o livro. Eu mantive a promoção do lançamento até hoje, e semana que vem vocês podem continuar adquirindo, vou trazer outras possibilidades de aquisição. Mas a intenção toda aqui é trazer à tona essa responsabilidade, essa corresponsabilidade que a gente tem com a nossa boa saúde, com a melhor saúde que a gente pode ter dentro da gestão das nossas emoções. As emoções, elas são muito importantes serem geridas, porque se elas não forem, elas acabam drenando parte da nossa energia que serviria para manter o corpo saudável. Então hoje o nosso assunto é cistite, é um assunto bem feminino, né? Eu não lembro de ter homens que tenho tido cistite, mas mulher é um caso bem frequente, tem várias amigas que já tiveram. Eu tenho inclusive, desde amigas da minha época, do início da faculdade, até colegas de trabalho agora. Então, a questão da cistite ela é uma coisa muito comum nas mulheres. Eu já tive uma vez, mas tem pessoas que têm os quadros recorrentes, tem os quadros que são persistentes, são os quadros crônicos, né? E a cistite é sempre uma infecção, às vezes urinárias, que no final da micção tem uma ardência. E as mulheres que têm esse problema, né, nos casos recorrentes, tem essa sensação assim que elas não conseguem se livrar do problema. E tem muitas causas emocionais. Hoje estou aqui para falar sobre elas. E vocês podem ver os replays das minhas lives no meu canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's, onde vocês têm a possibilidade. Eu estou com mais de 450 vídeos lá no meu canal do YouTube. Estou tentando fazer as contas, são 454 até agora. Então, quando você vai no meu canal do YouTube, você pode procurar por assunto, pode procurar no geral do YouTube, como pode procurar no específico. Como é que funciona isso? Você vai na barra de buscas do YouTube e digita Nara Muller com 2 L's e o assunto que você procura. Ou você pode já estar no meu canal do YouTube e procurar também por assuntos. Das duas maneiras é possível. Então, eu tenho uma série de playlists, ou seja, eu separei os vídeos por temas, por assuntos, e aí as pessoas têm condições de acessar, né, e ter maiores resultados mais profundos só com os vídeos. Então, assim, a questão da cistite, né, ela tem origens em... Uma das origens, né? Eu vou falar algumas, as mais comuns, né? Mas uma das origens é a carga emocional que a pessoa está carregando e ela tem uma dificuldade de se desapegar dessa carga emocional. Um dos motivos é porque o que aconteceu foi muito difícil de ser digerido, foi muito traumático, foi muito intenso, foi injusto, o que acaba trazendo irritação, raiva, frustração, rancor, ódio, ira, e socialmente isso não é aceito, dizer assim, eu fiquei brabo com alguém, eu fiquei irritado, a gente diz assim, eu fiquei chateado, então... E tudo isso não é bem canalizado. Então a pessoa vai lá, passa por um evento traumático, ela não consegue digerir porque o corpo tem a sua velocidade de digestão, e aí o que acontece é que ela também está apegada àquela situação que aconteceu, porque foi uma situação além de traumática, a pessoa talvez nunca tenha se desculpado, a pessoa nem esteja mais viva, em alguns casos ela nem está mais viva, e isso faz com que a pessoa
tem essa sensação que adianta querer curar isso se a pessoa não tá mais aí, se eu não tenho mais como ter contato com essa pessoa, se eu não tenho mais como resolver com essa pessoa. Então aí muitas pessoas, muitas mulheres carregam a questão não digerida, principalmente ficou apegadas a essa questão não digerida, não processada, não compreendida. Então, assim, é muito difícil, né? E é justamente essa dor na hora de urinar que ela é semelhante à dor de deixar essa coisa aí. É muito difícil, é muito doído deixar isso aí, né? Então, outra questão são as expectativas quebradas. A gente faz, é difícil a gente não fazer expectativas, mas às vezes a gente faz expectativas, o que é o marido ideal, o que é a filha ideal, o que é ter saúde, o que é ser uma pessoa feliz, o que é ser uma pessoa próspera, o que é ser uma boa filha, uma boa mãe, uma boa irmã, uma boa funcionária. E aí, quando a gente quebra as próprias expectativas sobre a gente mesmo ou sobre outras pessoas, isso traz frustração. A pessoa frustrada, ela vai ter, por causa que teve suas expectativas quebradas, ela vai ficar muito irritada, né? Que vai trazer todos esses sinônimos, rancor, mágoa, ódio, fúria. Eu tava olhando aqui, a lista é enorme de sinônimos. Então, muitas vezes a pessoa diz, eu vou usar essa palavra assim, que é mais suave, mas tudo é a mesma coisa. Os semelhantes. Fúria, repulsão, braveza, cólera, danação, enfurecimento. A lista é tão grande que se eu for ler ela toda, vocês vão ficar assim meio estonteados. Mas em resumo, é um sentimento de profunda aversão provocada por experiências vividas. Então, um forte ressentimento, é um ódio profundo, não expresso. Então, quando a pessoa chega e diz assim, tô chateada, tô magoada, tá tudo nessa questão aqui, tudo são sinônimos. Entra aqui o asco, o ódio, a raiva, a irritação, entra a aversão, desamor, desgosto, enjoo. Eu não vou ler todos os sinônimos aqui, mas a repúdia, a repugnância, mas só para vocês terem uma ideia que a gente tenta disfarçar a questão do ódio, da ira, da raiva, né, da fúria, a gente tenta disfarçar isso para não ser uma pessoa inadequada, mas a gente está se trancando numa jaula, está se rejeitando completamente e ainda por cima está desperdiçando nossa energia que poderia ser energia de realização e está transformando essa energia, a energia que era para a gente realizar, para progredir, a gente está se auto-sabotando para não cometer novos erros, para não ter esse sentimento de fúria, raiva, ódio, ira, socialmente não é adequado. Então, assim, esse é um perfil dos povos cristãos, né? E porque isso não é aceito na Bíblia, não é aceito em um monte de lugares, e mesmo que não tenha a Bíblia, tem a questão dos próprios rótulos internos, não é aceito socialmente, então eu não posso ter esse comportamento, eu não posso ser assim, eu vou me tornar uma pessoa marginalizada, eu vou ficar à margem dos grupos porque eu tenho esse comportamento. Então aí a pessoa passa a se rejeitar, e nessa rejeição ela acaba, ela dá esse tratamento de expectativas quebradas para si e ela dá esse tratamento de expectativas quebradas com outros, Então, em si faz a autopunição e nos outros tem os julgamentos, tem as críticas, a manutenção dos desconfortos, E tudo isso porque a pessoa ainda está apegada às questões que não foram resolvidas. Então,
Isso acaba gerando na pessoa a sensação que ela foi vitimada pela vida, né? Porque quando uma pessoa diz assim, isso quebrou minhas expectativas, quer dizer, me fez um mal, né? Foi uma coisa assim que foi contra os planos, né? O Gasparetto falava, o já ido, já desencarnado Gasparetto falava, né? Os prano. Os prano. Então aí... Então, assim, toda essa questão, assim, da pessoa ficar nela e ficar presa nessas questões antigas, fica cheia de expectativas. Claro que as expectativas vão ser quebradas, né? Porque cada um faz o que pode, inclusive a pessoa que está tendo as expectativas, né? Então, quando a pessoa chega e ela diz que ela tá incomodada com aquela questão, né? Aquilo tá deixando ela com nojo, com asco, com desconforto, e tá difícil de deixar aquela sensação ir embora, né? O que ela tá precisando fazer? Ela tá precisando passar a situação na técnica da carta de desabafo, depois fazer a técnica do palquinho, para a questão com a pessoa diretamente, essa pessoa que lhe gerou o desconforto, que fez ela ter as expectativas quebradas, sentir as expectativas quebradas, né? Essas questões foram difíceis de digerir, tem que ser passada limpo, tudo na técnica da carta de desabafo. E também na técnica do palquinho, que a técnica do palquinho é aquela que você fala tudo que está engasgado para aquela pessoa. E a técnica da carta de desabafo é aquela que você conta a história. E no contar a história você vai falar também do que mais lhe chocou no que aconteceu, o que mais deixou desconfortável. Então, quando a pessoa chega, né, tem as suas expectativas quebradas, ficou frustrada, ficou decepcionada, né? Tudo são sinônimos para dizer que a pessoa tinha um padrão X de pensamento, de sentimento, de visão do mundo das pessoas, e isso não foi atingido, não foi realizado. E aí o que acontece? Vai dar irritação justamente porque não foi o padrão, não foi atingido. Okay? Então a gente tem esses padrões até conosco mesmo. E aí, o que fazer então para reverter essa vitimização? Em seguida nós vamos fazer EFT para isso, né? Para reverter essa sensação de expectativas quebradas, né? Hoje a nossa EFT são expectativas quebradas. Então, eu fico muito contente assim, em poder socializar essas informações, poder contar para vocês todas essas histórias. Eu vou contar aqui uma história de uma cliente minha, né? Que foi um caso bem sucedido. Ela já tinha cistite desde a adolescência e para ela a questão dela era difícil deixar ir a história do abuso sexual que ela tinha sofrido, muito nova, né? E aí nós fizemos a EFT, as imagens sumiram, porque ela tinha já quase 50 anos e ainda existiam as imagens do que tinha acontecido. Então ela conseguiu deixar ir e a cistite dela foi embora. Então, comprovando que era uma coisa que ela tinha dificuldade de deixar aquilo ir, ela achava que todas as pessoas que tinham cistite eram pessoas que tinham passado por abusos sexuais. Eu disse assim, não sei, a gente podia investigar, né? Mas na verdade a questão era o ficar segurando aquele trauma, ficar segurando aquela questão antiga. Claro, o corpo não digeriu, como é que ele vai deixar aquilo ir, né? Então, o que vai precisar fazer? Vai precisar passar limpo, né? Vai precisar contar as histórias, vai precisar literalmente xingar aquela pessoa. Tá? Eu tive vários casos que realmente é muito difícil, a questão do abuso sexual é muito difícil. Outra questão que é muito forte, a questão pais ou mães alcoólatras que são... fazem bullying com os filhos quando estão alcoolizados, né? E fica muito difícil para a criança digerir aquilo ali. Então ela vai para a idade adulta, que é a questão da minha outra cliente, né? Ela teve muita dificuldade de eliminar a cistite, porque ela tinha aquela resistência em deixar aí aquela história do pai, né? Que ficava agressivo verbalmente quando estava alcoolizado.
Então aí quando ela veio para o atendimento comigo, eu fiquei super contente, porque era uma história dela muito antiga, mais de 40 anos, né? E ela pôde dar um destino para aquela história, e até ela consegue hoje conviver com o pai, que é uma coisa muito, que para ela era muito difícil, assim, contato com o pai. A mãe também controladora, que agora ela tá nessa fase de resolver as coisas com a mãe, né? Mas com o pai a questão está resolvida, eles estão convivendo harmonicamente. Não é para resolver a história com o pai, é para resolver a história com a pessoa, dentro da pessoa. O que não está bem, o que ela está segurando? Essa é a grande pergunta. O que você está segurando de antigo aí? Que evento catastrófico você está segurando? Que evento desconfortável você está segurando aí? Que deixou você chocado, traumatizado, mas você ainda está segurando. Que evento é esse? Ou que o conjunto de eventos? Para mim era um conjunto de eventos, puxa, muitos eventos, ok? Então precisou um bocado de tempo de EFT para eu digerir. Mas para essa minha cliente, que o pai era alcoólatra, e ela me disse, Nara, o meu pai bebe até hoje, mas hoje ele está com um comportamento totalmente diferente. Na época, verbalmente, ele era uma pessoa insuportável quando bebia. E ela hoje consegue conviver, porque ela não tem mais aquele asco, aquele nojo que ela tinha do próprio pai. Não que o evento foi apagado da existência humana, ele aconteceu, ele foi o que foi, não dá pra gente mexer nele. Mas a gente pode mexer como o corpo ainda não digeriu as toxinas de tantos desagravos, de tantas maledicências, de tantas sensações confortáveis, né? E as duas com quadros de cistite por eventos diferentes, mas que nelas estava sendo seguro aquilo, estava sendo segurado. Elas estavam mantendo, estavam segurando com elas aquela sensação de não posso deixar isso ir, não merece deixar isso ir, não merece ser solto, não merece ir embora. A pessoa não fez nada para se redimir, não tem direito a se redimir, ela machucou demais, ela feriu demais, ela teve comportamentos desagradáveis demais. Então é a importância das pessoas perceberem o que elas não estão deixando ir. E por quanto tempo elas estão fazendo isso? Já é comprovado cientificamente que os momentos de fúria não aceitos, não digeridos, não transformados em ação, que é esse o que é da coisa. A gente pega a ira, a fúria, a raiva, o ódio e transforma no que a gente, com a EFT, a gente transforma no que eu quero, o que eu quero então. Com essa indignação, o que eu quero então? A Ana Paula Dias está falando uma coisa bem bacana, A cistite vem de uma bactéria. É um pouquinho diferente, tá, Ana Paula? A cistite, primeiro tu tem uma condição no corpo que muda toda a condição das vias urinárias, que é essas coisas que eu tô comentando. E aí a bactéria se mantém porque existe uma ressonância, ok? A questão é também manter a saúde emocional. Não adianta eu ter um corpo limpo fisicamente, com sabonete, shampoo, dente escovado, se as minhas emoções estão pegando o corpo e estão deixando ele moído, destruído. Okay? E aí, claro, onde eu seguro as emoções, não tem energia para manter a saúde do corpo. Essas duas colegas têm uma alimentação super saudável, têm uma higiene excelente. Imagina, a que começou a ter cistite com, não me lembro se foi 14 ou 15 anos,
ela nem relações sexuais ela tinha tido ainda, né? Então, assim, o que as pessoas estão precisando prestar atenção é que se uma coisa entra em contato com o nosso corpo e se multiplica, significa que tem um suporte vibracional para aquilo se manter. E qual é esse suporte vibracional? É a atitude da pessoa. Claro, se ela tem uma cistite, né, já está declarado, é uma infecção, ela vai precisar tomar antibióticos. Mas qual é a origem daquilo ali? Ela precisa refletir quais são as emoções que ela está segurando. Tá? Se a pessoa elas tem crises reincidivas, né, que retornam, tá? Isso é porque ela ainda está segurando coisas, ela ainda está segurando eventos que não deram certo, né? Situações desagradáveis, aonde isso no seu próprio corpo que é a fonte de vibração. Então, assim, o que a pessoa precisa, né? Eu tive cistite uma vez e depois eu nunca mais tive. Né? Tem pessoas que têm várias vezes, porque ela não está trabalhando o suficiente nas suas questões. A minha cistite ela foi na época que eu ainda não conhecia EFT, mas na época eu já usava outras técnicas, né? E aí a importância da pessoa se fazer a pergunta: que emoção eu estou segurando? Que evento eu estou segurando? Que pensamento eu estou segurando? Ah? E, ó, a Ana Paula confirma aqui, ó. Realmente, no ano passado peguei a bactéria. Minha vida emocional estava uma bagunça, incluindo a vida amorosa e sexual, que foi quando me infectei. Ah, maravilha! Então, assim, é pegar as questões, né? E trabalhar elas, que emoções eu tô segurando, que eventos eu tô segurando que eu até hoje considero desconfortáveis, desagradáveis, né? Que eu considero indesejáveis, né? Que expectativas foram quebradas. Quando eu senti tudo isso na minha vida, faz uma lista e começa a fazer EFT, ok? Muito importante, vai dar muita diferença nos resultados, a imunologia vai melhorar, porque tu vai ter energia disponível para o corpo combater outras possíveis reincidivas. Tá? E principalmente a questão de não estar sempre tentando se defender de algo que faz com que a imunologia baixe, né? O nível de cortisol aumenta e a imunologia baixa. Então, a importância da pessoa ter em mente que ela precisa, muito, mas muito mesmo, ela precisa ter essa lista de eventos do passado que ainda estão aí, apesar de ter acontecido há 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Ela precisa pegar esses eventos, fazer a lista da carta de desabafo, fazer a técnica do palquinho para as pessoas relacionadas, e ir acompanhando como isso tá mudando, né? Como é que isso está se transformando na vida delas, como é que isso tá migrando, quais são as sensações que estão migrando. A raiva é uma coisa assim, e é justificável, porque o evento foi injusto, o evento foi desagradável, a gente ainda considera inapropriado. Eu estava outro dia falando com um vizinho meu, não é simplesmente perdoar a pessoa, é entender que as coisas às vezes precisam acontecer mesmo que a gente não entenda. Mesmo que a gente não pegue a moral da história, a gente precisa deixar o passado no passado, ok? Que foi uma coisa que há poucos anos atrás só, que isso começou a vibrar no meu corpo como realidade. E uma coisa é tu falar, outra coisa é tu sentir no corpo aquilo ali. E uma coisa é pensar, outra coisa é como o teu corpo ainda reage às questões antigas.
Então, assim, agora eu quero dizer para vocês que foi uma imensa alegria mesmo falar sobre essa condição. E isso vale, se eu tivesse dito assim, expectativas quebradas, talvez tivessem vindo homens, né? Se eu tivesse falado sobre eventos antigos nunca liberados, né? Talvez também tivessem vindo mais homens. Porque às vezes quando a gente fala assim, cistite, isso é coisa de mulher, isso aí não precisa. Mas tem um monte de gente de todos os tipos de sexualidade que estão guardando esses eventos, né? Estão guardando os desconfortos e estão mantendo processos de autossabotagem para isso, né? Por isso, com isso, a serviço dessas questões. Então é a importância da gente passar essas questões a limpo, se dá suporte na autoaplicação da EFT, né? E gerando bem-estar para nós, para quem nos rodeia, né? E acaba refletindo em quem nos rodeia, né? Eu lembro que uma vez eu já fiz EFT para gente ajudar outras pessoas, né? Tem muitos casos de sucesso. Mas o primeiro passo é a gente encontrar a nossa paz, poder dormir um pouco melhor, né? Poder dormir com a consciência tranquila, que a gente está fazendo o melhor por nós, que a gente está fazendo o que está no nosso alcance por nós. E aí, claro, a gente vai se sentir tranquilo, em paz, calmo, sereno, que é o que a gente merece, né? Então, aí eu quero dar uma Rica-Noite pro pessoal antes de fazer a sequência de FT, a gente já vai fazer a sequência. Suzane Rica-Noite, Platão Rica-Noite, Alessandra, Alice, Maria Cristina, Axixe, João Vitor, Cíntia, Cleusa, Maria Helena, Junei, Marciele, Délia, Gilceia, Enio, a Belmira, Liz, Margarida, Maria Clara, Tavani, Ana Paula, deixa eu ver, Genice, Jocely, sejam todos bem-vindos a essa live. Tem mais a Cleusa aqui que eu tô vendo também pela foto, né? E mais um monte de gente aí. E agora nós vamos à nossa sequência de AFT para ir diminuindo as expectativas. Expectativas, elas são tão frustrantes porque elas não vão ser cumpridas. Eu tenho que dizer isso para vocês. As expectativas não vão ser cumpridas. E aí, o que a gente vai fazer? Tcharam! Vamos em frente. Nos permitimos seguir. Soltamos as expectativas. Nos damos as cartas de alforria perante todos esses projetos do que é ser perfeito em diferentes áreas, né? Isso aí a gente não vai acontecer, vai ser só se cansar, cansar e descansar, cansar e descansar. Então vamos lá. Ponto de karatê. Mesmo que eu tenha muita expectativa sobre as coisas, eu escolho me aceitar mesmo com essas expectativas. Mesmo que eu tenha muitas idealizações de mim e de outros, eu escolho me apreciar mesmo assim. Mesmo que as expectativas estejam aí ao meu redor, de mim e das outras pessoas, eu escolho me aceitar mesmo assim. Essa situação não foi o que eu esperava. Não foi o que eu desejava. Não aconteceu como eu queria. Eu queria que essa pessoa mudasse. Ela não muda. Não muda de atitude. Não muda de comportamento. Não muda de sentimento.
Eu quero muito que as coisas estejam dentro do que eu planejei. Mas não dá. Cansei de me frustrar. Cansei de esperar mais das pessoas. As expectativas quebradas. A minha frustração com isso. E eu tentando controlar as coisas para não me frustrar. Tentando planejar tudo, nunca atingindo todas essas expectativas na minha vida. Todas essas desilusões. Todas essas sensações desagradáveis por quebra de expectativas. Tudo isso em mim, na minha vida, por muito tempo. E eu também dentro de modelos pré-determinados e me irritando com isso, odiando essas questões, enojada com essas frustrações, totalmente desconfortável com tudo isso. Eu fico imaginando se seria possível eu aceitar a realidade como ela é. Percebendo que só dói tanto porque houve a quebra das expectativas. Respira fundo e solta. Então eu quero desejar para vocês um excelente final de semana. Aproveite, quem quer adquirir o livro, eu tenho exemplares, envio para todo o Brasil. Tá? R$70 já com os correios, tá bem bacana. Eu sou a única engenheira no livro, mas esse livro é formado por muitos psicólogos, psicopedagogos, tá? Pedagogos, pessoas especializadas em alguma área do bem-estar, da promoção do bem-estar. E depois que quiserem, eu até postei umas fotos aqui no Face sobre mais detalhes a respeito do livro, seus capítulos. Eu falo especificamente da psicossomática, né? As emoções que atingem, que interferem na boa saúde do corpo. Mas vocês encontram assuntos como depressão, estresse, sono, autoestima. Vocês vão gostar muito desse livro. Ele é uma preciosidade, é o primeiro livro aqui no Brasil que tem publicação, informações sobre a EFT, o uso da EFT para a transformação da saúde, a melhora e o bem-estar. E eu quero dizer para vocês que foi uma imensa alegria tê-los hoje aqui comigo nessa live, a última live do mês de maio. Quero desejar um rico final de semana a todos e até a nossa próxima live, terça-feira, 20h30. Tchau!